Durante sessão da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros, o senador Randolph Rodrigues questionou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, sobre o plano de vacinação contra a pandemia. O senador irritou-se com as respostas do ministro, que indicavam que as metas vêm sendo batidas e que o governo prevê vacinar a população adulta até o fim do ano. O senador passou a fazer uma série de perguntas, interrompendo constantemente o ministro, que seguiu respondendo e indicando que o programa de vacinação vai muito bem dentro da disponibilidade de vacinas. O senador admitiu que o suposto problema em torno da realização da Copa América no Brasil é o apoio recebido por parte do presidente Jair Bolsonaro. Randolph Rodrigues afirmou que, se houvesse vacinas, ele apoiaria a realização do campeonato, ao que o ministro respondeu, lembrando que o Brasil é o 5º país que mais vacina no mundo, já tendo distribuído 100 milhões de doses. Assim está. Aproveitando, então, engatando com essa afirmação de Vossa Excelência, este número que está aqui sobre a minha mesa e do relator é o número oficial do Ministério da Saúde, de óbitos? Sim, é o número de óbitos. Então, isso só para... Eu acho que essa informação é mais do que relevante por conta do que ontem foi dito pelo presidente da República e depois foi desmentido pelo Tribunal de Contas da União. Fico satisfeito com essa resposta oficial de Vossa Excelência e do Ministério Sem prejuízo, senador, desse número, posteriormente, após a aferição mais detalhada, seguindo os critérios técnicos, ser revisto para mais ou para menos. Mas, pela sua experiência, o Brasil tem mais supernotificação ou subnotificação? Pela minha experiência, como eu já falei para o senhor, o que nós apuramos nesse estudo, que foi feito com a base de dados dos cartórios de registro civil, houve um aumento de óbitos de 2019 em relação a 2020, como eu reportei aqui a Vossa Excelência. Só aumenta minha admiração por Vossa Excelência essa prestação de informação aqui a essa comissão parlamentar de inquérito. Senhor ministro, me permita, assim, não vou nem passar todo o vídeo, mas passar novamente um trecho do vídeo passado pelo senador Renan Calheiros no seu primeiro momento. Sua chegada é uma mudança? Sim, é uma mudança. Nós pretendemos fazer ajustes nas políticas que vinham sendo colocadas em prática, e isso já tem sido feito, senador. Perguntado pelo senador Renan Calheiros em relação a essas imagens, Vossa Excelência disse que as imagens falam por si só. O que as imagens falam? Não, eu não falei que as imagens falam por si só. Me parece que foi essa vossa declaração. Não. Eu falei que a recomendação do Ministério da Saúde é bem clara em relação às chamadas medidas não farmacológicas. E essas recomendações, elas são válidas para todos, indistintamente. E falei que eu não iria fazer juízo de valor acerca da conduta do presidente da República, como já foi aqui mencionado pela Sua Excelência o senador Girão, o senador Marcos Rogério. Perfeito. Um juízo de valor que cada um deve fazer. Com a devida venha, acatamento e respeito a Vossa Excelência, mas nós havíamos registrado que Vossa Excelência disse que as imagens haviam falado por si. Mas tudo bem, entendo Vossa Excelência, entendo a posição que Vossa Excelência agora declina. Vamos então passar à vacinação, ministro. O presidente da República, em pronunciamento semana passada, falou que a meta é alcançar imunizar todos os brasileiros adultos até o final do ano. Entretanto, ministro, esse daqui é o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação do Ministério da Saúde. Aqui no plano está apontando, não sei se tem outro momento do plano que seja dito diferente, a vacinação de 78 milhões de pessoas. Qual a meta, concretamente, e onde, em que momento do plano aqui está estabelecida a meta de imunização de brasileiros? Esse plano ele foi estabelecido em outubro de 2020, né? E a meta do PNI é, como Vossa Excelência fala, 78 milhões de brasileiros. Esse plano
Esse plano foi estabelecido, salvo melhor juízo, em outubro de 2020. Não, perfeito, O ministro. PNO. Mas essa atualização... Eu creio que todos nós aqui estamos de consenso que precisamos vacinar os brasileiros acima de 18 anos. Perfeitamente, Aqueles adolescentes... Mas só me permita. Sim, a atualização é de maio agora. Aqui no plano que está disposto no site do Ministério da Saúde, a atualização que consta de maio agora, 78 milhões. Então, 78 milhões, obviamente que essa meta será atingida antes, mas aqui eu já digo que o objetivo é vacinar a população brasileira acima de 18 anos. Temos que imunizar essas pessoas acima de 18 anos. Até o final do ano. Esse é o compromisso. Nós já temos doses contratualizadas para que se possa fazer essa afirmação aqui diante de Vossas Excelências. O senhor, obviamente, conhece o estudo feito pelo Instituto Butantan, em Serrana, que aponta, que inclusive tem resultados para o Brasil, que aponta para que nós possamos atingir a imunização da população, é necessário alcançar 70% da população brasileira vacinada. 75%. Quando nós alcançaremos essa meta? A OMS, ela previu, se atingir essa meta, imunizar 10% da população mundial em outubro. Isso é uma meta que a OMS estabeleceu. Nós já conseguimos atingir antes de outubro. A meta nossa, senador, como eu falei para Vossa Excelência, é vacinar até o final do ano a população acima de 18 anos. Pesquisas, Serrana é uma pesquisa, mas não só tem Serrana. Não, perfeito. Né? Tem Botucatu. Me permita, é que a pergunta não é essa. A pergunta é a seguinte: quando o Ministério da Saúde prevê alcançar a meta, que é a meta, segundo os estudos da ciência, que nos colocará livre da Covid? O estudo de Serrana ainda não está nem publicado, né, senador? Sem detalhar Serrana. A meta de 160 milhões de brasileiros contempla na meta que Vossa Excelência me indaga. Em dezembro nós teremos condições de vacinar a população brasileira com as doses que já estão contratualizadas. O senhor, então, estabelece a meta de dezembro chegarmos a 160 milhões de brasileiros vacinados. Dezembro, senador. Pois bem, mas veja, para nós termos um Natal sem Covid, nós precisaríamos chegar nessa meta em final de outubro e início de novembro. Tem uma outra preocupação que é o seguinte: qual a média de vacinação nossa hoje? Me parece que a média de vacinação está em 500, 600 mil. Para nós alcançarmos essa meta, chegar em outubro e novembro, nós precisaríamos aumentar a média de imunização para 2 milhões e 500 por dia. Esse é o objetivo, desde que haja doses suficientes. Esse mês de junho, há uma programação de se distribuir 40 milhões de doses. Nós vamos ter alguma dificuldade em julho e agosto, mas o Ministério da Saúde já tem um acerto com a AstraZeneca para fornecer IFA suficiente para produzir 50 milhões de doses de vacinas, até que o Instituto Fundação Oswaldo Cruz, ela possa produzir com o IFA nacional. E quando nós chegaremos a essa média? Previsão de outubro já produzir vacinas suficientes com IFA nacional. Mas vamos assim, o senhor concorda comigo que essa meta chegarmos a 2 milhões e meio de imunizados por dia para nós chegarmos até o final do ano sem a Covid? Essa é a capacidade de aplicação de doses do Programa Nacional de Imunização nas 38 mil salas de vacinação. Essa não isso é que nós precisamos para nos livrar da Covid. Essa é a capacidade. Então, quando começaremos a ter 2 milhões e meio de imunizados por dia? Senador, depende do volume de doses que nós tivermos disponíveis. Mas então tivemos doses suficientes. Aqui o senador Humberto Costa se referiu ao H1N1. Né, hoje, agora, não temos. Não, inclusive atingimos a meta de 1 milhão por dia e isso caiu. Por que caiu? Perfeitamente. Caiu por quê? Primeiro, porque se usou todas as doses, sobretudo de Coronavac, como D1. E depois houve problemas com o IFA oriundo da China e faltou D2. Estamos segurando a D2 para não faltar D2 depois. E nesse conjunto da Coronavac, o senhor não cogita a aquisição dos outros 30 milhões de doses da Coronavac? Esses outros 30 milhões é uma hipótese, não está disponível agora. Se tiver disponível agora os 30 milhões de Coronavac, nós adquirimos. Mas já não agora. Deveria ter sido contratada?
Senador, não está disponível no momento. Se tiver disponível, nós vamos contratar. Agora, no final do ano, no último trimestre, nós teremos muitas Mas para vacinas. que o Instituto Butantan possa fazer a produção, não é necessário que o Ministério da Como eu Saúde falei faça para a Vossa contratação? Excelência, eu tratei com o doutor Dimas Covas, inclusive coloquei essas duas opções para ele. E ele sinalizou com uma preferência para a Butanvac. Né? Até porque a Butanvac é uma vacina que não necessita nem do banco de células. Porque no caso da vacina AstraZeneca, nós precisamos do banco de células. O Butanvac, isso já é feito aqui porque é uma tecnologia diferente. Então, eu, pessoalmente, como ministro da Saúde, eu aposto nessa tecnologia da Butanvac. Então, a preferência... A vacina da Coronavac, pairam ainda dúvidas que, para mim, não devem se confirmar acerca da sua efetividade. Nós estamos em junho. O Ministério da Saúde já fez a contratação de vacinas para o ano que vem? Aqui já mencionei para Vossa Excelência a tratativa com a Moderna para a aquisição de mais de 100 Moderna milhões e quais outros de imunizantes? doses. Nós já temos a produção da Fiocruz, a produção nacional, que tem a capacidade mínima de produzir 1 milhão de doses. Tem Nós um temos- planejamento do Ministério da Saúde? Quantas vacinas poderemos ter disponível em janeiro de 2022 para fazermos o reforço da imunização de brasileiros? Precisamos ainda ter mais dados científicos, senador. Mas, por exemplo, se é só um booster, se é só uma dose, se vai precisar ser com Não, mas duas parece que já tem uma doses. classificação na ciência que a validade da vacina será de 1 ano. Obviamente, ano que vem nós Não há essa pacificação tão forte ainda. Não é? Eu estou aqui passando para o senhor E uma o que se opinião falar pessoal. dos outros países que já estão contratando Eu estou aqui pro ano passando para o seguinte? senhor uma opinião pessoal. Muito provavelmente vamos precisar vacinar. Qual que é a estratégia? Eu, pessoalmente, ainda não tenho ela tão clara para mim, mas já autorizamos e já está na iminência de ser firmado com a Moderna 100 milhões. Além disso, nós vamos ter autonomia do nosso parque da Fiocruz para produzir vacinas e não vai haver esse retardo do IFA. Não é? E outras farmacêuticas nós podemos trabalhar, o próprio Instituto Butantan. O ano que vem será um ano que a própria Objetivamente, indústria farmacêutica vai hoje o produzir Ministério mais. da Saúde tem contratado quais as doses para o ano que vem? Já tem um planejamento, pelo menos, de contratação? Planejamento eu já mencionei para Vossa Excelência, agora 100 milhões de doses da Moderna. Certo? A Janssen, nós Já para discutimos janeiro. com a Janssen. Já, talvez, senador, nós já tenhamos doses da Moderna para o último trimestre. Só uma última pergunta sobre vacina, senhor presidente, senhor ministro. Alguns estados da federação, o meu, por exemplo, é um dos que menos vacina no país. O Acre, salvo o melhor juízo, é o que menos vacina, o Amapá é o penúltimo colocado. A que se deve? Isso é mais por curiosidade. Então, governos locais, distribuição... Rondônia, Roraima e o Amapá. Eu estive em Roraima, estive em Rondônia, inclusive assumi o compromisso de encaminhar para o PNI uma discussão sobre o aumento do aporte de doses para esses estados. Primeiro, porque a campanha está mais lenta. Segundo, porque são regiões de fronteira, onde há possibilidade de migração e acontece de maneira regular. Então, esse assunto está sendo tratado no âmbito do PNI, para que ampliemos essa possibilidade. Os números, eles foram calculados a partir do censo de 2010, o censo que tinha disponível. Há questionamentos de várias naturezas, as priorizações em função da faixa etária. Então, isso foi uma decisão da área técnica. O senador Otto Alencar aqui falou da enfermeira Franciele Fontana. Ela é a coordenadora do PNI, mas existe uma Câmara Técnica que apoia as decisões do PNI, e todas as decisões do PNI, elas são pactuadas na tripartite. Existe um comitê intergestor tripartite. Quando nós alocamos 300 mil doses a mais de vacinas para o Maranhão, em função da descoberta daquele caso da variante Delta, aquilo foi pactuado no CONAS e CONASEMS dentro do PNI. Todas as decisões, elas são pactuadas. E o Ministério da Saúde, o ministro da Saúde interfere nisso, ou como um demandante, de demandas até aqui como essa que Vossa Excelência traz, o senador Marcos Rogério já trouxe, ou em função de questões que surgem, como foi o caso das gestantes. Eu não tive aqui a oportunidade de esclarecer por completo o caso daquela gestante que teve um efeito
provavelmente devido à reação adversa da vacina, aquele caso ali nos preocupou muito, né? Então, eu intervim naquele caso. Só para avançarmos, o senhor, obviamente, o Ministério da Saúde acompanha o índice de positividade, que deve delimitar o grau da pandemia no país. Esse índice é acompanhado pelo Ministério da Saúde, perfeito? Sim, e vai ser ampliado com a nossa nova política de testagem. Qual a referência de alerta do índice de positividade no Brasil? Senador, nós estamos em alerta permanente com essa situação, né? Quando começa a subir o número de casos diagnosticados, a resposta vem depois, 3 semanas, pressão sobre o sistema de saúde. Mas o senhor tem conhecimento que, por exemplo, na Europa, a determinado índice de positividade tem um sinal de alerta para a sociedade. Salvo o melhor juízo, é de 4%, lá na Europa. Não seria o caso de adotar uma política de igual caráter por parte do Ministério da Saúde? É isso que estamos fazendo no Ministério da Saúde. Agora, isso tem como base justamente o programa de testagem. E qual seria o gatilho? O gatilho, bom, isso aí é algo que tem que ser visto pela equipe técnica. Eu não tenho esse valor aqui para dizer para Vossa Excelência, né? Mas, sem dúvida, é importante. Prefeito, ministro, eu toco nesse assunto porque, veja, a questão da Copa América não é pela Copa América. A questão da Copa América é o próprio presidente da República ter se envolvido no contexto da Copa América. A questão da Copa América é que o presidente da República respondeu um e-mail da Conmebol em 30 minutos. E não respondeu 53 e-mails da Pfizer até o dia 3 de dezembro. É essa que é a questão central da Copa América. Teve uma celeridade em meio à pandemia para dar sim a realização de um campeonato continental de futebol, no meu entender, com os riscos, ministros, que tem esse campeonato. Veja, as sedes Goiânia, Cuiabá e Brasília. Aqui em Brasília, o índice de positividade está em 36%. Dados de ontem, daqui de Brasília, dão conta que existem 18 pessoas à espera de leitos. 18 pessoas à espera de leitos. O índice de positividade de Cuiabá é de 20%, aliás, é o menor. O índice de positividade do Rio de Janeiro é de 24%, de Goiânia é de 25%. A questão central em relação à Copa América é a celeridade com que o governo respondeu, com que o governo do presidente Jair Bolsonaro respondeu a um campeonato continental de futebol e a demora para responder sobre vacina. Eu queria ter vacina, ministro. Se ele tivesse as vacinas da Pfizer e tantas outras, eu seria o maior entusiasta para a Copa América. Quem sabe tinha Copa América até com torcida. Eu seria um dos primeiros a querer a Copa América aqui. O problema é que não temos vacina. E houve negação para ter vacina. Nesse sentido, ministro, não somente em relação à Copa América, todos esses campeonatos que os colegas falaram aqui, até o Campeonato Brasileiro, todos que os colegas falaram, não deveria ter uma manifestação do Ministério da Saúde sobre isso? Senador, eu aqui já falei de maneira reiterada, eu avaliei os protocolos. Essa decisão de fazer Copa América ou não fazer Copa América não foi do ministro da Saúde. O presidente me perguntou sobre a segurança dos protocolos. E eu afirmei que eram protocolos seguros. Em relação à vacina, senador, nós já estamos entre os 5 países que mais vacinam. Não, ministro, desculpa, nós somos o 53º. Não, senador, nós já distribuímos mais de 105 milhões de vacinas, são mas dados. não temos 53% senador, da população quais vacinada, os países ministro? que distribuiu mais de 105 milhões de vacinas? Se for por isso, nós somos o 5º que menos vacina. Nós precisamos valorizar o nosso inverso. Programa Nacional de Imunização. Ministro, eu quero valorizar o Programa Nacional de Imunização. Ministro, por gentileza, eu estou lhe tratando com enorme respeito, acatamento e respeito. Tenho grande respeito por Esse dado não corresponde. Mas eu quero só para concluir, ministro, veja só. Essa responsabilidade, me permita, mas é do Ministério da Saúde. Vossa Excelência deve conhecer a Lei 6259, de 30 de outubro de 1975, que diz o seguinte, que é responsabilidade do Ministério da Saúde, o que é o Ministério da Saúde é a autoridade sanitária, em circunstâncias de caos sanitários como que nós estamos vivendo. Além disso, tem uma portaria que Vossa Excelência deve conhecer, a portaria 1139, de 10 de janeiro de 2013, que fala sobre as diretrizes do Ministério da Saúde em eventos de massa. Essa portaria do Ministério da Saúde
define eventos de massa e fala das responsabilidades sobre a realização de eventos de massa. E é o que me parece, um campeonato continental de futebol, que virão para o Brasil 11 delegações estrangeiras, eu falo esse campeonato e tantos outros, grande prêmio e tal, tem a governabilidade do Ministério da Saúde. Senador, evento de massa sem público, qual é a massa? Não é verdadeiro. Não tem público, não senador. Corresponde. Senador, só não jornalistas são 3 mil. Não tem público. Torcedores vão ser não mobilizados. Precisa de jornalista, precisa de jogador. O Brasil vai impedir argentinos de virem. Não precisam estar lá. O Brasil vai impedir argentinos de virem para cá? Argentina, vai impedir uruguaios de virem? O Brasil não está impedindo vai impedir chilenos de virem? Nenhum dos cidadãos bolivianos, paraguaios, peruanos, colombianos, venezuelanos? Excelência, nenhum dos cidadãos da América Latina estão sendo impedidos de vir para o Brasil, desde que tenha o RT-PCR. As competições esportivas não estão proibidas. E nós vamos abrir as fronteiras para a entrada de todos com as condições estabelecidas. Com os riscos sanitários. Com as condições estabelecidas na portaria. O senhor garante que não terá consequência sanitária nenhuma a realização desse evento? Senador, a obrigação do ministro da Saúde é a obrigação de buscar os meios para tornar esse evento seguro. Os protocolos foram analisados. Me permita, ministro, com devido acatamento e respeito, aí está a nossa divergência. A lei estabelece que a vossa responsabilidade, inclusive a Lei Orgânica da Saúde, a vossa responsabilidade é fazer o alerta dos riscos sanitários que existem. Inclusive, orientar o senhor presidente da República a não realização. A lei Orgânica da Saúde, todo o diploma infralegal. O presidente da República foi orientado acerca dos protocolos, são seguros, o número de pessoas envolvidas, com as delegações e atletas, isso que eu queria chegar. 650 o senhor pessoas. Informou ao presidente da República os riscos? Informei ao presidente da República que os protocolos são seguros, que essa massa que Vossa Excelência diz é composta por 650 atletas e integrantes das comissões técnicas, e aí o senhor fala que é 1.800 jornalistas. Então, por esses 1.800 jornalistas, então não é evento de massa. Não é evento de massa. Mas, assim, a pergunta objetiva é o seguinte: o senhor informou os riscos? O senhor fez essa comunicação? O presidente da República sabe dos riscos. O presidente da República e os governadores dos estados que vão realizar o campeonato, eles sabem dos riscos, os protocolos são seguros e o risco da população Ministro, ter mais ou menos do senhor, Covid, o que eu gostaria de ouvir é isso, que o senhor presidente da República e os governadores sabem dos riscos. Se sabe dos riscos, existem riscos. Para concluir, senhor ministro, eu queria só aqui reportar o seguinte. Portaria do Conselho Federal de Medicina diz exatamente o seguinte: sobre considerar o uso de cloroquina e hidroxicloroquina em condições excepcionais para o tratamento. Diz essa portaria o seguinte: considerar o uso em pacientes com sintomas leves no início do quadro clínico, em que tenham sido descartadas outras viroses, como influenza, H1N1, dengue, e que tenham confirmado o diagnóstico de Covid-19 a critério do médico. Vossa Excelência sabe muito bem, para confirmar o diagnóstico, hoje só com RT-PCR. Ou diagnóstico clínico, né? Perfeitamente. Diagnóstico clínico. Mas eu falo aqui, também. completando aqui. E mais adiante diz, explicando os efeitos colaterais possíveis, obtendo consentimento livre e esclarecido do paciente ou dos familiares, quando for o caso. Esse é o parecer número 4 de 2020 do Conselho Federal de Medicina. O Ministério da Saúde tem notificados quantos brasileiros foram tratados com cloroquina, com hidroxicloroquina, conforme esse parecer do Conselho Federal de Medicina? O Ministério da Saúde não tem registros acerca desse fato e nem de outras doenças que são tratadas no sistema de saúde. Inclusive, isso é uma limitação séria que precisamos corrigir. Aí mas fala veja, do termo de consentimento livre esclarecido. Nós estamos falando da pandemia e estamos falando... Não há registro, senador, de quantos... Não há registro. Não há registros. Mas o senhor também tem conhecimento que a luz que eu tenha conhecimento, não da há Lei registro. 6.259, de 30 de outubro de 76, concluindo, então, concretamente, haveria a obrigação de notificação desses casos, ter essas informações do Ministério da Saúde. Notificação dos casos, sim. Agora, registro do tratamento, bem como dos seus resultados, não é porque registros existem peculiaridades técnicas. Ministro, isso daqui é um ofício lá de Manaus, assinado pela doutora Mayra, que ainda está em vossa equipe, recomendando o uso desses medicamentos lá em Manaus. Mas tem vídeo para as autoridades. Tem vídeo, tem tudo. Tem tudo. Ao mesmo tempo, tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que diz
a necessidade do consentimento e a necessidade de recomendar, preceituar a partir do diagnóstico, ou seja, de um exame RT-PCR. O próprio Ministério da Saúde então distribuiu esse medicamento. E Vossa Excelência disse que não tem esse banco de dados? Não, um registro de tratamento de paciente com Covid, registro na forma que é um registro, não há. Existe a notificação de casos informados. Sem perguntas, ministro. Estou mais do que esclarecido e Senador Eduardo Braga. essa resposta para mim é esclarecedora.